O que dizer desse terceiro episódio de The Last of Us, além de que ele é uma obra-prima? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este que é, sem dúvida nenhuma, o melhor episódio da série até agora. Mas antes de entrar aqui no papo sobre The Last of Us episódio 3, eu gostaria de deixar um recado para você que gosta desse tipo de conteúdo, gosta desse papo sobre The Last of Us, sobre séries, sobre filmes, etc. Inscreva-se aí no meu canal, é muito rápido, é muito fácil, tem o botão inscreva-se ali embaixo. Você me ajuda bastante e também não perde nenhum conteúdo que eu solto aqui no canal, beleza? Bom avisar também que nesse vídeo teremos spoilers de The Last of Us até o episódio 3, tá certo? E o que dizer desse terceiro episódio de The Last of Us? Esse episódio é aquela história de amor para entrar para a história, né? Não é exagero dizer que é uma das maiores histórias de amor já contadas. O episódio ele tem um pouco mais aí de 1 hora de duração, né? Praticamente o tempo de um longa-metragem, e eu diria até que dá para você assistir como uma coisa à parte, assim, se você souber um pouquinho só, pelo menos, do contexto aí do que é o jogo, né, do que é a série. É muito diferente do que vimos até agora, né? É aquele tipo de episódio que tornou justificável essa série ter sido feita. É um episódio muito doce, muito bonito, sem muita ação. Praticamente a gente não vê nenhum infectado durante o episódio inteiro aí, tirando ali no comecinho, quando a Ellie encontra um ali nos escombros, depois tem um outro que se aproxima da casa do Bill e acaba caindo ali numa das armadilhas dele. A gente já vai falar um pouco mais sobre o Bill. Mas esse episódio ele me lembrou muito o melhor de The Leftovers, né? Que, na minha modesta opinião, é a melhor série já feita. Naquela série, no The Leftovers, né, a gente tinha como pano de fundo aí o arrebatamento, com uma boa porcentagem da população da Terra simplesmente desaparecendo do dia para a noite. Mas no meio do caos, no meio da destruição, né, no meio das consequências que tudo aquilo gerou, o que move é que aquilo, no fim das contas, era uma história de amor. O que faz a gente viver e não apenas sobreviver, né? São os prazeres da vida, são as conversas, são as amizades, são as conexões, enfim, é o amor. Então na ficção a gente usa metáforas, né? Ou cria situações como, por exemplo, o arrebatamento ou então o apocalipse aí causado pelo fungo, para no final mostrar que o que tem real valor é isso. É o amor. O episódio 3 ele já começa diferente dos outros dois, né? Pois ele não começa com um flashback ali para explicar alguma coisa, ele já vai direto para a abertura. Afinal de contas, o episódio em si ele já é um flashback. A gente é apresentado ao Bill, né? Que é um personagem importante no jogo. A gente é apresentado a ele em 2003, que é o momento em que estoura a pandemia na série. O Bill ele é um sobrevivencialista, que se recusa a ser levado pelo governo para zonas de quarentena. E aí ele consegue se esconder num bunker na casa dele, onde ele tem acesso ali a câmeras, a armas e a todo tipo de aparato. Ali ele espera não ter mais nenhum sinal de vida, né, para poder sair da casa dele e montar uma verdadeira fortaleza ali em volta do quarteirão onde ele costumava viver. Uma referência clara ali, que eu achei pelo menos, ao filme Esqueceram de Mim. A gente vê as armadilhas que ele monta ao redor da sua casa ali, né, para não precisar se preocupar com visitantes indesejados, e como ele constrói também todo um esquema para ser autossuficiente ali. Anos se passam ali, né, Bill tem a sua vida tranquila, tomando seus vinhos, até que um dia o Frank cai em uma de suas armadilhas. A princípio o Bill se assusta, né, mas ele resolve dar uma chance ali para aquele homem que só queria um prato de comida e um banho quente. E aí, meus amigos, aí a gente entende, a gente começa a entender por que essa série existe. Não é só contar a história do jogo, que nós já conhecemos e que é uma ótima história, diga-se de passagem. Não é só contar essa história para um novo público, né? Para um público que não joga videogame. O negócio aqui é construir tudo de maneira que esses personagens ganhem novas camadas aí que jamais vimos antes. O Bill mesmo, por exemplo, ele é muito mais do que apenas o sobrevivencialista maluco que tem revista de homem pelado na casa dele que a Ellie rouba no jogo. Aqui a gente vê o lado doce do Bill, na relação dele com o Frank. A série tem essa delicadeza de mostrar muito bem ali essa coisa de os brutos também amam, né? Ele é retratado ali de uma maneira muito mais tridimensional, né? Mostrando um cara que tem sentimentos,
que se preocupa com os outros também. Ele tem aquele lado rústico, né, que grita que o governo é nazista e tal, mas a gente vê a doçura ali numa simples cena dele comendo morango ali com o Frank, né? O Frank que dá esse lado sofisticado ao casal, vamos dizer assim, né? É o artista plástico ali. No momento em que eles se encontram, a gente tem quase os opostos se atraem ali, quando o Frank vê o amor que o Bill tem pela música, quando ele vê ali a partitura de Long Long Time da Linda Ronstadt. O Frank pega ali, senta no piano, né, e toca uma versão um pouco zoada da música, assim, aí você vê que o Bill fica incomodado, né, aí ele fala, não, não, aí ele vai lá, senta no piano e toca uma versão muito mais doce da música ali, muito mais próxima da original e que acaba levando o Frank às lágrimas. É um começo já impactante, né, que já deixa claro ali também que vai levar o telespectador às lágrimas também. A história de amor é aquela mais simples da gente se identificar, né? Todo mundo passa por isso, por essas situações, a gente se vê ali de uma maneira muito fácil. Seja numa frase que é dita, seja numa situação do cotidiano, e é por isso que pega a gente tão de jeito. E é por isso que num espaço de praticamente meia hora, assim, a gente consegue se conectar muito profundamente com aquele casal. E aí, com alguns saltos temporais, né, a gente vai vendo algumas situações do cotidiano, inclusive uma visita, né, do Joe e da Tess. Foi muito bom ver a Anna Torv aí de volta ao papel de Tess, né? Espero que a gente veja novamente em outros flashbacks, talvez. Até que chegamos ao final dolorido ali, que não tem como não chorar. Me dá uma dor no peito só de voltar a esse momento na minha mente. Com a trilha sonora belíssima do Max Richter, né, On the Nature of Daylight. Que se encaixa muito bem ali e deixa tudo ainda mais triste. A gente vê os dois ali, o Bill e o Frank, já envelhecidos, né? O Frank tem uma doença terminal e pede pro Bill acabar com isso, colocando umas coisinhas ali no vinho dele e depois colocando ele na cama e aí o abraçando e pronto, é o fim. Porém, a vida de Bill não faria mais sentido sem o Frank, né? Em uma das frases mais marcantes aí do episódio, um pouco antes, o Bill ele diz pro Frank que antes da chegada dele ele não sentia medo de nada. E depois que ele chegou, ele passou a sentir medo. Esse final é um pequeno desvio da história original do game, né? Mas, como eu falei, funciona muito bem porque é um episódio muito bem fechado. É muito bom você ter essa ideia de outras coisas que estão acontecendo enquanto o mundo virou essa desgraça. E a série, como uma mídia muito diferente do jogo, tem a função de poder brincar com isso e nos levar além aí. Muito lindo mesmo. Assim, é por esse tipo de coisa que a gente assiste série, é por esse tipo de coisa que a gente assiste filme. Vale destacar também aí o trabalho fantástico do Nick Offerman como Bill e do Murray Bartlett como Frank, né, que conseguem ali dar sutilezas necessárias com pequenos gestos e olhares ali que dizem muito mais do que palavras. Enquanto isso, a história do Joe e da Ellie também avança. Eles vão se conectando e o Joe, apesar de não querer admitir, já meio que começa a agir como um pai ali para Ellie. Mais especificamente na cena da vala das ossadas, que ele não queria passar por ali justamente para protegê-la de ver uma cena tão cruel. Aquilo ali funciona muito bem também como transição para a história principal do episódio, né, com aquele paninho de arco-íris jogado ali na vala e que antes ele estava embrulhando uma criança. No fim, Ellie e Joe pegam o carro do Bill, assim como no jogo, né, para ir atrás do Tommy e dos vagalumes lá e etc. E repito, obra de arte esse episódio. Eu não costumo dar nota para os episódios aqui no fim das análises, né, mas se eu tivesse que dar uma nota para esse episódio, com certeza seria 10, obra de arte tranquilamente, sem sombra de dúvidas. E por enquanto é isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like esperto e comente o que você achou desse terceiro episódio de The Last of Us. Você gostou? Você não gostou? Comente aí, eu quero ler a sua opinião, beleza? E não esqueça de se inscrever no meu canal, tem o botão inscreva-se ali embaixo. Dessa maneira você não perde nenhum conteúdo que eu solto por aqui sobre The Last of Us ou sobre outras séries, sobre outros assuntos aí também, beleza? Considere também se tornar membro do meu canal, tem o botão Seja Membro ali embaixo. Dessa maneira você recebe conteúdo exclusivo aí sempre que eu solto
para membros e também me ajuda bastante aqui, tá certo? Galera, por enquanto é isso, um grande abraço e tchau!